E agora vamos conferir o quadro Viva a Cultura. Chorava e todos me abandonavam. No teu colo me carregava, teus braços me abraçavam. Sei que intercedeu por mim, não deixou que aquele fosse o fim. Me chamou de tua filha, cuidou da minha ferida. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Sei que intercedeu por mim, não deixou que aquele fosse o fim. Me chamou de tua filha, cuidou da minha ferida. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Dependente da tua atenção. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Só vocês, vamos lá! Tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. Mãe, não largue a minha mão, vem e toma o meu coração, tão frágil e cansado, dependente da tua atenção. E vamos assistir agora a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Nós somos convidados, somos chamados a não esquecer que essa tradição nossa, brasileira, de maneira especial, supõe a nossa oração do terço mariano e também refletir sobre o papel de Maria na história da salvação. Aquela que foi escolhida por Deus, respondeu seu sim e tornou-se a mãe do Filho de Deus por obra do Espírito Santo, tendo José, seu esposo, como aquele que cuidou do Filho de Deus com o coração de pai. Nesse terceiro domingo de maio, é também o domingo do Congregado Mariano, um dos movimentos antigos da Igreja do Brasil, e que tem toda uma espiritualidade própria, né, que, levado justamente pelas mãos de Maria, procuram viver a vida cristã, tanto na família, como na sociedade, como no dia a dia. Então, nosso abraço a todos os congregados marianos, esse dia do Congregado Mariano, para que também, diante de tantos desafios de hoje, do mundo de hoje, continuem firmes no Senhor, assim caminhando de tal maneira que experimentem a graça de Deus, de viverem cada vez melhor também nesse mundo de hoje, a vida cristã, levados pelas mãos de Maria. Estamos nesse domingo, meus irmãos e irmãs, do Congregado Mariano, lembrando de uma palavra muito importante, não é? Palavras sempre são importantes para nós. De um lado, na leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos acompanha nesse quinto domingo da Páscoa, nos fala da igreja que vai ao encontro evangelizando. Paulo e Barnabé estão na viagem apostólica e na leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de visitarem as comunidades, eles voltam para Antioquia, para a comunidade, e ali partilham um pouco a experiência da missão. Paulo e Barnabé foram para Listra, Icônio, Antioquia, e, encontrando os discípulos, exortavam a permanecerem firmes na fé e falam um pouco da perseverança no meio da tribulação. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Ou seja, as perseguições sempre fazem parte da nossa caminhada de evangelização. E aparece na leitura também dos Atos dos Apóstolos como que a igreja começa a se organizar, começa a ter presbíteros nas comunidades. É isso que fala justamente aqui a leitura. Ou seja, os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Ou seja, anunciava o querigma, anunciava a salvação e depois deixava um presbítero, um padre, na comunidade para dar continuidade, junto com a comunidade, a ler a palavra, a celebrar a Eucaristia com a comunidade ali, não é? E, ao mesmo tempo, com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, com quem haviam acreditado. Ou seja, confiaram e deixaram os presbíteros tomando conta da comunidade. Depois continuaram a viagem. Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, depois para Atália, depois para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Ou seja, fizeram a volta toda ali da Ásia Menor e depois de terem visitado várias comunidades, formado várias comunidades, deixado presbíteros em cada comunidade, voltaram, né, para Antioquia, para a sua comunidade. Ou seja, a casa de onde tinham saído, enviados em missão. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Sim, porque pouco a pouco os discípulos foram percebendo que os judeus a quem foi dirigida a palavra logo de início, porque era o povo da antiga aliança, a quem Deus prometeu o Messias, e que os judeus não aceitavam e foram pregar para os não-judeus, viram a beleza e a alegria de serem evangelizados.
Por isso mesmo, o Paulo vai contar à comunidade isso, né? De como realmente a porta foi aberta aos pagãos e como aqueles que não tinham a tradição do Antigo Testamento, a tradição dos judeus, se alegraram a encontrar em Jesus Cristo a vida. Portanto, a salvação que é universal, não para um povo, não para uma região, mas para todos. A leitura fala bem claro isso, ou seja, eles tinham saído de Antioquia, deram volta em toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho, levando as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo que deixou presbíteros em cada comunidade, voltaram para Antioquia e contaram à comunidade do que tinham a sua experiência de ver a ação de Deus na vida da comunidade e acolhendo as pessoas, né, que abriram seus corações para encontrar em Jesus Cristo o Salvador. Né? O salmo de resposta, bem direi, o vosso nome é o meu Deus, meu Senhor e meu Deus para sempre, é o canto de louvor de ver justamente o Senhor, que é amor, paciência e compaixão. Essa experiência de Paulo e Barnabé, meus irmãos e irmãs, deve estar sempre muito presente em nossos corações, porque nós talvez imaginamos que hoje, em nossas cidades, todo mundo já tenha escutado o Evangelho, todo mundo já tenha aceitado Jesus Cristo em suas próprias vidas. É um ledo engano. Tem muita gente até que foi batizada quando criança, ou até mais tarde, acaba se esquecendo do Evangelho, acaba não sendo educado na fé. Então, assim como Paulo e Barnabé vão de cidade em cidade, muitas vezes nós precisaríamos ir, né, de rua em rua, de região em região das nossas paróquias, para anunciar o Evangelho, para anunciar normalmente o querigma, para proclamar a boa notícia da salvação para todos. Aquilo que fala justamente aqui a leitura dos Atos é que, claro, que não dá para deixar um padre em cada pequena comunidade, mas o pároco da paróquia pode ter várias pessoas, lideranças unidas a ele, até diáconos permanentes, que se tornam presenças ali em toda a região, né, para a proximidade, evangelização. É uma missão mais eficaz. Não basta apenas estar no centro da paróquia esperando as pessoas chegarem. É necessário ir onde as pessoas estão, anunciando o Evangelho e proclamando a boa notícia para todos. Uma palavra, portanto, muito interessante e, ao mesmo tempo, o pregador não é alguém que é um franco-atirador. Ele sai de uma comunidade, sai de Antioquia e depois voltaram para Antioquia. Ou seja, não é simplesmente alguém que resolveu pregar e não tem nenhuma ligação com uma igreja. Nós vemos aqui que Paulo e Barnabé foram enviados para a igreja de Antioquia, foram enviados em missão e voltaram para prestar contas, ou seja, chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos, ou seja, contaram a experiência que viveram na comunidade, não é? Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de João, leitura desse domingo, quinto domingo da Páscoa, né, nós vemos aqui que Jesus que fala sobre a sua glorificação, porque nós estamos agora preparando a ascensão do Senhor, né, que depois Pentecostes, a liturgia começa a falar já que aquele Jesus está no meio de nós, que passou 40 dias no meio dos seus discípulos antes de subir aos céus, como vai celebrar na ascensão do Senhor. Ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Aí então fala a leitura que depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aparece o Senhor que fala justamente que foi glorificado, que está justamente aqui diante da morte, da traição, e ele vai ser glorificado na cruz, não é? E, ao mesmo tempo, ele vai anunciar que, um pouco de tempo, ainda estou convosco.
está um pouco de tempo, depois ele vai morrer na cruz, vai ser sepultado, vai ressuscitar, vai permanecer mais um pouco ressuscitado, depois sobe aos céus. Ou seja, essa experiência do Senhor que está conosco hoje, de uma maneira que nós sabemos que é pela fé, que nos faz encontrar no Senhor a vida e a paz. Porém, fala aqui da sua herança. Eu estou convosco, porém, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Ou seja, é uma herança, um testamento que o Senhor deixa para nós, para que Ele nos mostre com muita clareza que essa é a identidade dos seguidores de Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Bem claro isso, meus irmãos e irmãs, ou seja, Jesus que vai dar sua vida por todos nós, ele vai morrer, vai ressuscitar, depois também subirá aos céus, e mas ao mesmo tempo os seus discípulos devem ser reconhecidos pelo amor mútuo, amor uns para com os outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Muito claro a leitura do Evangelho de João de hoje, meus irmãos e irmãs, e que nos convida justamente a essa experiência de estar com o Senhor, a sermos missionários, como lembramos agora há pouco, no leitura dos Atos dos Apóstolos, mas também estamos preparados porque o Senhor que sobe aos céus, que vamos celebrar daqui a um tempo, que algumas semanas vamos celebrar a ascensão do Senhor, do outro lado Ele está no meio de nós e vamos reconhecer que Ele está no meio de nós através do amor uns para com os outros. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, o Apocalipse fala justamente dessa presença do Eterno na história. Viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saiu do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles, eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. Nós queremos ser essa morada do Senhor, sermos a presença de Deus no meio da humanidade. O fato de vivermos esse amor mútuo, de podermos caminhar juntos uns com os outros, podemos ser essa morada, essa experiência de Deus. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E aí, eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. E aí, então, Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. Sabemos que a morte não existe, é apenas a passagem para a eternidade. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque a pessoa, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, pois, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor coloca para nós, de um lado, a missão dos apóstolos em toda a região da Ásia Menor, nos fala justamente do Apocalipse de João, que nos fala desse Deus conosco, e tudo que é essa liturgia celeste, essa morada de Deus entre os homens, e que ao mesmo tempo nós somos chamados a adorar o Senhor presente no meio de nós, e essa certeza que dá o Evangelho, que mais um pouco de tempo o Senhor não estará conosco, lembra aqui a leitura, e mais do tempo vai estar, morte, ressurreição e subida aos céus. Que por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nós possamos, nesse quinto domingo, agora da Páscoa, continuarmos com o coração aberto, generoso, disponível, para vivenciar cada vez melhor a nossa vida cristã. Que nós, ao mesmo tempo, como pessoas pascais, anunciemos essa vida cristã com entusiasmo, com alegria, que contagia as pessoas, que leva as pessoas ao encontro com o Senhor, a experiência de fé cada vez maiores, e peça, caso não tenha fé, que o Senhor aumente a nossa fé, que aumente cada vez mais o encontro com Ele, para assim nós possamos testemunhá-lo. Que
Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Espero você aqui na semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.